A Guerra Fria na América Latina, um período que deixou marcas muito profundas e que até hoje divide opiniões. O que a gente vai fazer aqui é mergulhar em uma perspectiva bem específica, que muitos chamam de conservadora, para tentar entender a lógica que, na visão dos seus defensores, guiou as ações daquela época. E a questão central que vai guiar a nossa análise é esta: será que os eventos daquele período foram uma defesa necessária da liberdade contra a ameaça do comunismo? Ou foram uma era de crimes terríveis, imperdoáveis, cometidos em nome de uma ideologia? A resposta, como a gente vai ver, é bem complexa e cheia de contradições. Para a gente entender o que aconteceu aqui na América Latina, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário global. Do ponto de vista que estamos analisando, a Guerra Fria não era só uma briga de poder, não mesmo. Era vista como uma verdadeira batalha de civilizações. O conflito era visto em termos quase absolutos, sabe? De um lado, você tinha o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, que defendia a liberdade individual, a propriedade privada. Do outro, o bloco soviético, que impunha o coletivismo, a economia controlada pelo Estado. Era um confronto de vida ou morte, e a América Latina acabou se tornando um dos seus principais campos de batalha. E a política americana para essa batalha toda ganhou um nome oficial: Doutrina Truman. A ideia não era só estratégica, era um compromisso de conter o avanço do comunismo onde quer que ele tentasse aparecer. E foi essa doutrina que serviu de justificativa para várias intervenções ao redor do mundo. A América Latina, claro, não ficou de fora. E para aplicar essa contenção aqui no seu quintal, os Estados Unidos pegaram uma política antiga e deram uma repaginada nela. A doutrina Monroe, que antes era contra a colonização europeia, foi transformada. Agora, a grande ameaça era o que eles viam como o imperialismo soviético disfarçado de revolução. Qualquer avanço comunista por aqui era visto como uma ameaça direta à segurança nacional americana. E isso nos leva direto para a doutrina de segurança nacional, que foi a base ideológica que guiou as Forças Armadas aqui na América Latina. O ponto crucial é este: o inimigo não estava mais lá fora, na fronteira. Ele estava infiltrado aqui dentro, nos sindicatos, nas universidades, na política. A guerra, então, passou a ser total. E nessa lógica, a segurança do país vinha antes das liberdades individuais, dando aos militares o que eles viam como o dever de intervir para salvar a pátria. E se tinha um evento que transformou essa ameaça, que parecia meio teórica, em algo bem concreto e imediato, esse evento foi a Revolução Cubana. Foi ela que trouxe a Guerra Fria com toda a sua força diretamente para as Américas. A velocidade com que tudo aconteceu foi, impressionante. Em menos de 3 anos, Fidel Castro, que no início se apresentava como um nacionalista, alinhou Cuba totalmente com a União Soviética. Para Washington, era o pesadelo se tornando realidade. Uma base soviética a pouquíssimo mais de 100 quilômetros da sua costa. E o investimento soviético foi pesado. Este número, 10 milhões de dólares, era o valor aproximado que Moscou enviava para Cuba por dia no auge da ajuda. Era um investimento totalmente estratégico para manter um aliado aqui no Ocidente e, claro, para enfraquecer os Estados Unidos. E Cuba não se contentou em apenas implementar o comunismo por lá. A ilha se tornou, na visão dos seus opositores, uma verdadeira plataforma para exportar a revolução. Milhares de guerrilheiros de todo o continente foram treinados e financiados por Havana, com o objetivo claro de replicar o modelo cubano e desestabilizar os governos alinhados com o Ocidente. E essa aliança quase levou o mundo ao apocalipse. Em outubro de 1962, a descoberta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba colocou o planeta à beira de uma guerra atômica. Por 13 longos dias, o destino da humanidade esteve por um fio. Para os defensores da política de contenção, a crise dos mísseis foi a prova final de que a ameaça era real, era existencial e precisava ser combatida com toda a firmeza. Ok, mas como essa briga ideológica toda se manifestou na prática? Vamos olhar agora para alguns dos campos de batalha mais marcantes da Guerra Fria aqui na América Latina. O caso do Chile é muito particular. Sabe, a chegada de um marxista declarado ao poder, não por meio de uma revolução com armas, mas pelo voto popular, isso era um cenário que os Estados Unidos consideravam simplesmente inaceitável. Era a prova de que a tal subversão podia vencer sem dar um único tiro, usando a própria democracia contra ela mesma. O governo Allende avançou com uma agenda socialista, nacionalizando empresas, controlando preços, e o resultado, segundo esta análise, foi o caos econômico. A hiperinflação chegou a 600% em 1973.
Esse número é visto como um fator central para a crise social e política que acabou abrindo caminho para a intervenção militar. A ditadura que veio depois do golpe deixou um legado de uma dualidade bem complexa. De um lado, uma repressão de uma brutalidade imensa com milhares de mortos e torturados. Do outro, uma reforma econômica neoliberal radical que, no longo prazo, é acreditada por transformar o Chile em uma das nações mais prósperas da América Latina. Esse legado ambíguo está no centro dos debates até hoje. A luta contra a esquerda não respeitava fronteiras. A Operação Condor foi basicamente a oficialização dessa guerra sem limites geográficos. Os serviços de inteligência das ditaduras do Cone Sul criaram uma rede para compartilhar informações, sequestrar e eliminar oponentes políticos, não importava em que país eles estivessem escondidos. E não foi uma ação isolada de um ou dois países. Foi uma aliança que cobriu quase todo o Cone Sul, unindo Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia nesse esforço conjunto de repressão. A brutalidade dos métodos é algo difícil até de colocar em palavras. Essa citação, que descreve os famosos voos da morte na Argentina, mostra que o objetivo não era só eliminar os oponentes, era apagar qualquer vestígio de que eles um dia existiram numa demonstração de poder absoluto e de terror de Estado. A Guerra Fria terminou oficialmente lá em 1991, mas as suas cicatrizes, as suas consequências, essas continuam a moldar a realidade política, econômica e social da América Latina até hoje. Politicamente, a herança é bem clara. A era das ditaduras deixou as instituições democráticas muito frágeis. Criou uma polarização política violenta entre direita e esquerda, alimentou um forte sentimento anti-americano e, em muitos países, normalizou a ideia de que os militares podem intervir quando a política falha. E na economia, a herança também é mista. A mudança para os modelos de livre mercado teve resultados muito, mas muito diferentes. Enquanto o Chile é sempre citado como um caso de sucesso relativo, a gente olha para a Argentina e vê que as reformas levaram a um colapso. Isso mostra que não existiu uma receita de bolo, e o caminho para a prosperidade se mostrou bem mais complicado. E a história, ela tem umas ironias, né? Décadas depois, a memória da repressão das ditaduras de direita foi um fator chave para a ascensão da chamada Onda Rosa, uma onda de governos de esquerda no continente. Líderes como Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, todos chegaram ao poder, em parte, como uma reação direta a esse legado da Guerra Fria. E isso tudo nos traz para os dias de hoje, com uma última questão para a gente pensar. Será que estamos vivendo uma nova Guerra Fria na América Latina, só que agora com a China no lugar da União Soviética disputando influência com os Estados Unidos? Será que as lições do passado, com todos os seus erros e acertos, podem nos ajudar a navegar nesse novo cenário? A história, como sempre, continua ecoando.